os meus queridos e queridas presentes aqui nessa noite. É com muita alegria e gratidão, muita felicidade no coração, a todos que estão aqui dos dois lados da vida e a todos que assistem a essa noite aí pela internet. Muito boa noite. Foi uma alegria imensa receber o convite de participar dessa noite quando a Eliane me chamou. E particularmente por dois motivos. O primeiro, por esse tema evangélico bendito, que é o trabalho voluntário. E segundo, pela maneira inovadora que vai ser apresentado o tema essa noite. Fiquei muito, muito animada. Porque todo trabalho voluntário é um trabalho de equipe. É uma equipe que trabalha junto. E não poderia ser diferente. Uma equipe que hoje vai apresentar, relatar, compartilhar e certamente inspirar a que todos aqueles que ainda não participam de uma forma voluntária, que acenda essa chama no coração. Então, preparando a palestra, que foto, que slide, meu Deus, que responsabilidade, eu me deparei com essa receita tão direta, tão simples, que o estudar é preciso, trabalhar é necessário e o amor ao próximo é o caminho mais curto para chegar ao Pai. E quando eu preparei esse slide, me fez lembrar uma história que eu ouvi lá quando eu era pequena em Barbacena, mas graças à internet foi fácil, porque agora com a internet não tem mais distância, não tem mais tempo, a gente encontra tudo. E a fonte da história que eu vou relatar está no livro de Neio Lúcio, chama-se Jesus no Lar. E a história, eu era adolescente quando eu vi, me marcou muito. E intitulada O Imperativo da Ação. A história narra que os companheiros de Jesus estavam num ambiente e cada um discutindo, debatendo como era a melhor maneira para chegar no reino dos céus. E Filipe sugere através da meditação. Várias vezes ao dia, num passeio aí interior, certamente vai ajudar com que a gente seja aceito no reino dos céus. Já Tiago, que era o mais velho, falou não. A maneira de chegar ao reino do Pai é através do repouso espiritual, que é mais ou menos a meditação, mas aí você se conecta com o Pai. Não só meditar, mas se religar ao Pai. Bartolomeu já chega e diz não, é necessário o jejum severo. Mas não só o jejum alimentar, o jejum também das palavras, das conversas, dos ambientes e das pessoas tóxicas. E João vai mais longe. João diz, não, louvar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então é passar a vida louvando ao Senhor. E chega até o exagero de supor que você tem que abandonar as atividades profissionais para louvar a Deus. E Simão Pedro, vendo toda essa conversa, o que é que ele faz? Vai direto à fonte. Se aproxima de Jesus e diz, mestre, por favor, nos oriente como que nós podemos nos fazermos dignos de sermos recebidos no reino dos céus. E Jesus, com aquele jeitinho muito especial, em vez de responder, ele nos pergunta e nos faz pensar. Ele pergunta a Pedro, Pedro, não necessariamente nessas palavras, mas aqui do meu jeito. Pedro, qual é a água capaz de passar doenças? E Pedro responde, a água parada, Senhor, estagnada, empoçada. Tiago, qual é o terreno que cresce ervas daninhas? Eu talvez troque os nomes, pessoal, durante a palestra. Mas vocês vão captar a mensagem. Tiago, qual é o terreno que cresce ervas daninhas? Ele fala, o terreno bom, Senhor, que é abandonado. Esse foi Bartolomeu. A Tiago ele perguntou, desculpa a falha, a Tiago ele perguntou qual é o peixe capaz de flutuar imóvel na superfície das águas. E Tiago responde, Senhor, o peixe morto. E aí ele olha
feliz da vida com as respostas que está recebendo, se vira a André e pergunta para André: André, por favor, qual é a função do fermento? E André responde: Senhor, em verdade digo que a missão do fermento ela é vedar, é dar vida à massa para que ela se transforme em pão. E Jesus, feliz, vira para Tadeu e pergunta: Tadeu, qual é o melhor manto que serve de ninho para traças? E Tadeu responde: o manto que não é usado, Senhor. Muito bem. E aí Jesus, muito contente com todas as respostas, mas tem uma mais, com um olhar mais peculiar, mais particular, ele pergunta a Judas: Judas, o que acontece com a moeda ser enterrada no solo? E Judas responde: se perderia por inútil, Senhor, porque vai enferrujar. E ele feliz diz: os templos estão repletos de adoradores, mas a miséria rodeia Jerusalém, porque impedem a luz de afastar as trevas, afastam o pão do faminto e o remédio do enfermo. Então, como vamos poder fazer o trabalho ao qual nos propomos? Não, amigos. Vamos adiante e vamos propagar a boa nova salvadora, com palavras, com pensamentos, mas acima de tudo com ações em suas próprias vidas. Porque, obedecendo à lei de amar ao Pai sobre todas as coisas e ao teu inimigo como a ti mesmo, vamos estar trabalhando, honrando o Pai, amando, servindo e amar o servir. Isso sim é a mensagem. Há mais de 2000 anos atrás. Séculos depois, graças a Deus, com a promessa, está aqui novamente. De uma maneira muito científica, muito específica, Kardec volta a nos lembrar, a fazer talvez um pouco mais acessível a mensagem de Jesus. E no Livro dos Espíritos, discutindo as leis naturais, ele pergunta: por trabalho é somente a atividade material? Eu vou deixar com que vocês leiam o slide, mas eu falo da minha maneira. E qual é a resposta? Não. O espírito trabalha tanto quanto o corpo. Qualquer atividade útil é trabalho. Tudo no universo trabalha. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse eu vou ter que ler. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros atrofiariam. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, ainda no instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse a máxima: procura e achará, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, amigos, presta bem atenção no verbo. Não é meditar e achará. Não é jejum e produzirás. Não. É o verbo de ação, o trabalho, porque a lei do trabalho vai de mão dada com o progresso. E temos que convir que estamos bem melhores do que estávamos antes. Na Idade Média, dentro de uma caverna, temos a luz elétrica. É pelo trabalho material, graças aos nossos cientistas, engenheiros, científicos, todas as pessoas que se propuseram a fazer melhor e mais confortável a nossa passagem por aqui. Mas não devemos nos esquecer do outro tipo de trabalho. E vem aqui Emmanuel, no livro Convivência, justamente falar sobre isso. Como efetivamente queremos essa ou aquela premiação da vida. Mas não nos esqueçamos de que a vida nos pede a retribuição de todos os valores que venhamos a conquistar, com o trabalho na edificação do bem. De vez que também no campo da alma, para receber, é preciso dar. Porquanto em qualquer setor da existência, daquilo que se planta, é que será justo colher. Para crescermos moralmente, o nosso espírito também tem que trabalhar. Esse trabalho, abnegação, doação, que a remuneração não é material.
Então, qual o benefício de um trabalho voluntário? Também Emmanuel vem nos dizer perante Jesus, no livro também psicografado pelo Chico, que quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato, para a execução da sentença que determinamos a nós próprios, pela lei de causa e efeito, se nos encontra a serviço do próximo, manda a justiça divina que seja suspensa a execução por tempo indeterminado. Eu não sei se isso impactou vocês, mas a mim foi... Não existe nenhum outro sistema de justiça onde você é um devedor e que se não paga, não será cobrado. Aqui somos devedores e minha lista eu sei que é muito larga, mas se nos vê na seara do bem, gente, para tudo, congela por tempo indeterminado. Aqui na Terra talvez você ganhe 6 meses, 1 mês com essa pandemia toda, né? Às vezes deram assim uma colher de chá no aluguel, mas a gente tem que pagar. Aqui é diferente. Isso me encantou e toda vez que eu converso sobre isso, eu me apaixono, mas para os que não estão impressionados com esse benefício no trabalho, abnegação, eu fui procurar outras pesquisas. Talvez isso faça com que a gente participe mais. Aos que estão na internet, se ainda também não fazem, porque como a Claudinha falou, aqui está um grupo de voluntários, em vários aspectos, vários setores, várias organizações. Mas a gente cresce a nível de flexibilidade, de adaptação, em ter que trabalhar em grupo com pessoas em necessidade. A empregabilidade é impressionante como você, quando vai procurar um emprego, e você diz que você faz parte de um grupo de voluntários, como os olhos te veem de outra maneira. A autoestima, saber que a gente faz bem para alguém, faz tanto bem para a gente também. É muito bom. O desenvolvimento profissional, o networking, para uma pessoa tímida como eu, imagina. É a oportunidade que eu preciso. Muito. Tô gelada aqui. E então, amigos, o que considerar, o que ponderar, como fazer? É fácil ser um voluntário. O que a gente gosta de fazer? Que talentos que carregamos, uns com um talento maravilhoso da música. Trabalho com as mãos. Quantos aqui se voluntariam a subir uma parede, tirar uma janela, construir, derrubar uma parede? São várias formas. Que faixa etária você gosta de se relacionar? Eu sou criança de coração e de mente. Então, participar da evangelização infantil, para mim é fácil. Eu aprendo mais com eles do que eu os ensino. É maravilhoso. Trabalhar à distância, lendo para alguém, dando uma aula, pode ser para um cego, para um doente, para um enfermo. As oportunidades são várias. E aonde ser voluntário? É mais fácil botar a lista de aonde não ser. Em todos os setores há oportunidade de ajudar. Escola, hospital, em esportes especiais, traduzindo, nós que somos aqui pelo menos bilíngues, português e inglês, pelo menos a gente pode traduzir para alguém. E na casa espírita, a casa espírita que é o nosso templo, é o nosso hospital, é a nossa escola de regeneração, é de fato um núcleo de assistência. Que departamentos que a gente pode, então, ajudar essa casa, templo, hospital, casa que nos acolhe? São vários os setores, na educação, na recepção. A recepção em qualquer entidade é o local mais importante, porque é o primeiro rosto que você vê e o último a sair. E hoje ainda temos uma máscara, então a gente tem que sorrir com o olhar, acolher e abraçar com o olhar. Na limpeza, nós temos tanto a agradecer a esse casal lindo, a Adriana e o Márcio, que nos proporcionam um ambiente limpo e saudável para estarmos aqui. Na
cozinha, as mãos maravilhosas da nossa querida Patrícia, da Eliane e de tantos outros que trabalham ajudando a gente a crescer. Então, amigos, o que é necessário para sermos voluntários? Primeiro de tudo, amor ao próximo e respeito mútuo, respeito com a equipe, com você mesmo e a quem você vai atender. A fidelidade aos princípios espíritas, e isso nos leva à primeira frase. Estudar é preciso. Temos que conhecer a doutrina. A gente sempre estuda ao ser voluntário em algum lugar. A convivência fraterna, o companheirismo, aqui ninguém é melhor nem maior que ninguém. Estamos todos juntos, de mãos dadas, tentando crescer, tentando evoluir. O amor ao trabalho, Jesus assim o falou. Amar o servir. E a presença, porque uma vez que você se compromete, você tem que estar presente, você tem que fazer parte. Uma equipe inteira precisa de você, conta com você. Então, amigos, não vamos ser o pão morto, nem a água com traça, nem o manto enferrujado. Ou o contrário, né? O peixe morto, o pão sem levedo, a água parada. Porque a oportunidade de servir são muitas, e eu tenho certeza que todos temos muito a contribuir. Eu agradeço muito a paciência de vocês, mas agora eu passo a palavra à minha amiga Eliane, que vai continuar essa apresentação inspiradora da noite de hoje. Muito obrigada. Não sei como. Eu não consigo andar nesse salão. Aqui. Olha aí. Boa noite a todos. Tudo bem aí, querido? Posso falar? Tá bom. Há um tempo atrás, o seu Geraldo conversou conosco que ele gostaria de que a gente fizesse uma palestra a respeito de um trabalho que nós tivemos há 3 anos atrás. Então, eu vim aqui hoje para contar essa história para vocês. Quando eu comentei com o Alexandre que nós íamos fazer esse trabalho, ele rapidamente virou para mim e disse: cuidado com o personalismo. Se você vai falar alguma coisa, não cite nomes, não cite seu nome, não fale da sua experiência, fale sim da experiência como um todo, porque a gente não veio aqui para enaltecer nada e nem ninguém, e sim para contar de um trabalho que nós tivemos. E eu estava longe, estava no Brasil quando eu recebi um telefonema. Estranhei o telefonema, porque vinha daqui por WhatsApp, e a pessoa disse para mim: é a chefe Eliane? Eu falei: sou eu. Ele falou: pois é, eu estou te ligando, porque nós vamos fazer um projeto, e esse projeto vai precisar de uma pessoa que trabalhe com cozinha e que possa orientar um grupo de pessoas para cozinhar para crianças especiais. E aí ele entrou em detalhes sobre esse projeto, como esse projeto seria, me deu algumas dicas. Ele falou: quando você volta? Eu falei: eu volto daqui uma semana. Ele falou: então nós vamos sentar e conversar. Tá bom, até logo. Essa semana foi longa, parecia que não... Porque a proposta dele era muito grande, era muito tentadora. Então, eu voltei e nós sentamos para conversar. Então, ele me explicou que eles estavam montando um grupo de 30 crianças, e essas crianças seriam todas escolhidas de vários lugares do mundo e seriam convidadas para ficarem 30 dias dentro de uma vacation home, essas casas de férias que tem, e que essa pessoa iria ser o sponsor desse projeto
porque ele tinha perdido uma filhinha com essa doença que chama-se síndrome nefrótica, ou seja, a pessoa perde, Edelane, se eu tiver alguma coisa errada, me corrija, ela perde proteína pela urina, ela não retém a proteína no organismo. Então, que ele gostaria de que, através de um estudo que ele fez com a segunda filha dele, que também apresentou o mesmo sintoma, que ele gostaria de que isso fosse estendido a mais pessoas. Então, ele estava convidando 30 crianças, essas crianças viriam com um dos pais e permaneceriam na casa por 30 dias para um experimento através da comida. Eles não poderiam comer sal, não poderiam comer açúcar, não poderiam comer glúten e não poderiam tomar leite. Gluten free, dairy free, sugar free e salt free. E que nós teríamos toda a orientação e o suporte de uma universidade muito famosa daqui dos Estados Unidos, e eu peço perdão nesse momento porque nós não vamos citar nomes, e que nós teríamos então todo o suporte das nutricionistas deste lugar. E se eu teria então a disponibilidade desse trabalho e se eu poderia montar uma equipe de trabalho para isso. Então, depois dessa conversa, eu imediatamente comecei a me perguntar por que eu? Por que eu tinha sido convidada para esse trabalho? Eu não tenho nenhuma especialização nesse ramo, eu não sou uma chefe famosa, eu não tenho uma graduação em culinária que desse suporte a isso e conhecimento. Então, comecei a me perguntar por que eu fui escolhida para isso. E naquele momento, assim, várias respostas vieram. Primeiro, porque eu tinha que aprender a ser humilde, a trabalhar em equipe. Até hoje, para mim, é um grande desafio. Parece que não, mas eu sou uma pessoa muito difícil e a minha fica quieta. A minha profissão é uma coisa muito séria para mim, eu levo ela muito a séria. Então, para poder passar isso para o trabalho voluntário, para mim seria muito difícil. Então, foi um grande exercício, um grande exercício. E eu comecei a pensar, eu falei, aonde eu vou buscar essa equipe? Porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo no meu catering, na minha companhia. E eu falei, não, mas essas pessoas não, embora fosse parte desse trabalho remunerado, eu sabia que essas pessoas não se adaptariam a esse trabalho, que precisariam ser pessoas com algo a mais. Então eu falei, não, o melhor lugar para buscar essas pessoas é na minha casa espírita. São os meus amigos do centro, porque com certeza eles vão ser guiados, inspirados e dirigidos pela mesma espiritualidade que vai nos proteger e vai nos propiciar a energia e a direção correta para a execução desse trabalho. Então, através desse pedido e dessa inspiração, eu chamei o Carlos, que não está presente aqui, porque ele está visitando a mamãe dele, ele está viajando no Brasil. O Carlos foi meu braço direito. Ele foi com quem me acompanhou na viagem para ir até essa universidade e para aprender com as nutricionistas o que nós teríamos que fazer. Carlos foi, assim, um irmão com quem eu acabei brigando no final, porque eu sempre brigo então, mas o Carlos e eu, gente, é uma amizade, uma parceria de outras encarnações, porque a gente nunca se abandonou, a gente nunca deixou um do outro, né? Então, o Carlos foi esse meu amigo presente do meu lado, a Delane, a Tati, a Márcia, que também foi outro braço direito, que coordenava a cozinha também comigo nos dias que eu não podia estar presente.
e a Kátia, a esposa do Carlos, uma menina que não está aqui, que ela não é espírita, que ela é evangélica, e foi excelente ter alguém conosco de uma outra filosofia. Isso teve, assim, uma experiência muito boa. O Marquinhos, que nos ajudou também no final. A Núbia, grande Núbia, querida, amada, que já não está mais aqui nos Estados Unidos, mas que também fez um trabalho muito grande conosco. E essa equipe, assim, trabalhou com o coração. Nós chegávamos na casa às 6h30 da manhã, escuro ainda, e a primeira coisa que nós fazíamos era nos darmos as mãos e fazermos a nossa oração inicial. Nós iniciávamos o nosso trabalho inspirados, muito inspirados, e pedíamos a toda a falange de Maria que começasse aquele dia conosco e nos abençoasse naquele trabalho. E então, assim, nós éramos recebidos naquela casa e assim nós éramos intuídos para aquele trabalho. Foi um trabalho tão grande, tão difícil de fazer. Porque vocês não me imaginam o que é cozinhar para 30 crianças e 30 pais e 20 médicos que estavam lá presentes, sem sal. Porque o sal era 0. E a comida, ela pode ser feita, isso eu aprendi com esse trabalho, sem açúcar, sem glúten, sem nada. Mas sem sal é muito difícil. É sem sabor, sem sabor. E a gente, então, foi descobrindo ervas que davam um aroma e davam um sabor na comida. Cada vez que eu via a Márcia fazer um bolo, e o pessoal devorava aquele bolo, e aquele bolo tinha um sabor incrível, sabe? Eu me perguntava como, da onde vem esse sabor? Eu pedi para a Tati, que a Tati fosse a pessoa responsável pelos nossos biscoitos, porque, além de tudo, essas crianças foram convidadas para irem à Disney. Eles iam num horário especial, só que eles não podiam comer nada da Disney. Então, a gente fazia as lancheiras para eles levarem e se alimentarem dentro do parque. E a Tati preparava os biscoitos que iam dentro dessa lancheira e que faziam parte dos snacks dessas crianças. Tati nunca tinha fritado um ovo. Tati não tinha experiência nenhuma de cozinha. E ela se deu assim muito bem. Muito bem. Então, foi um trabalho... não tem explicação. Nesse meio desse trabalho, a mamãe da Delane estava muito doente, estava no finalzinho dela. E ela veio a falecer no meio deste trabalho. E um dia antes, a Delane virou para mim e falou assim: posso ir embora, Eliane, porque a minha mamãe está tão ruim. E eu fiquei assim tão em choque, porque eu pensava, como é que essa menina está aqui? Sabe, com a mamãe dela indo embora, né? O Divaldo falou que a gente não deve falar indo embora, que é muito feio, muito errado. Com a mãe dela desencanando, e como é que ela tá aqui, né? E depois de 2 dias que a mãe dela partiu, ela estava lá de novo com a gente. E hoje eu li uma coisa que então eu entendi isso só hoje. Quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que seus problemas, estes se tornam relativamente insignificantes e você supera com facilidade. Isso está no livro O Milagre da Manhã. Então, quando você tem um trabalho que ele é maior do que os seus problemas não são nada. E a Delane mostrou isso.
mesmo porque a Dona Luzi pediu a ela que ela voltasse para o trabalho e que ela não abandonasse aquele trabalho. E ela Dona Luzi não era para discutir. E ela o fez, ela voltou e ela trabalhou até o término do nosso trabalho. Então foi assim, foi algo que aconteceu nas nossas vidas e para mim tiveram dois momentos muito marcantes. Um foi o momento, porque as crianças faziam um dia sim, um dia não, exame de sangue. Eles montaram um laboratório num dos espaços da casa e os médicos tiravam o sangue dessas crianças e faziam exames para poder acompanhar como é que estava sendo o andamento daquele projeto. E uma das crianças não queria subir a escada para ir tirar sangue, porque doía, se ouvia as crianças chorarem lá em cima. Então ele voltou, ele estava subindo, ele não queria ir, ele voltou. Ele falou, você vem comigo? Você segura na minha mão? E eu falei para ele, mas eu não posso, eu estou fazendo comida, eu não posso subir. E ele falava, não, você pode. Você pode porque você é forte e eu vou conseguir tirar o meu sangue porque você vai estar do meu lado. Eu não sabia o nome dele. Sabe, eu não sabia o nome daquela criança. Que ele achava que eu era forte e que eu ia estar do lado dele e que ele não ia sentir dor. E ele tirou o sangue sem soltar uma lágrima e quando ele terminou ele falou, viu? Eu falei que você era forte. Eu não sei como é que eu me apaguei lá do lado do menino. Como é que não desceu rolando, né? Então, esse foi um momento que me marcou muito e o segundo momento que marcou muito foi quando o médico-chefe desse projeto, ele veio conversar comigo e ele perguntou assim para mim, Eliane, quem são vocês? De onde vocês são? De onde vocês vieram? De onde você achou essas pessoas? Porque vocês geram uma energia que não é normal. Esse projeto e essa energia que você... Ele depende dessa energia de vocês. E a gente percebe o sucesso, o êxito de tudo isso, porque é algo mais. Um médico de uma renomada universidade americana, perguntando de onde vinha a nossa energia. Aí eu tive a oportunidade de dizer para ele, vem da espiritualidade amiga que nos protege. Ele falou, vocês acreditam em espíritos? Ele falou para mim. Eu falei para ele, acreditamos nos espíritos e na comunicação entre nós e eles. Então vocês são espíritas? Ele perguntou. Eu disse sim. Todos nós aqui, menos ela, que morre de medo de espírita. De espírita e de espírito. Somos espíritos. Você sabe que essa menina que é uma flor, eu pedia a ela alguns dias para que fizesse a nossa oração. E ela então fazia a oração no jeitão dela, da filosofia dela, né? Mas a gente sentia aquilo como sendo nosso. Como sendo nosso. Eu falei, realmente o espiritismo é a religião das religiões, porque seja qual for a língua, a gente entende e a gente se comunica através do nosso amor e da nossa fé, né, que vem do mais alto. Então, é muito importante poder passar isso para vocês, não como uma glória minha, mas como algo que eu recebi da espiritualidade e eu soube trabalhar com aquilo das minhas mãos como instrumentos. Nós tivemos a bênção, vocês vão ver nos slides que daqui a pouco o Alexandre vai colocar para nós. Eu gostaria de poder trazer todos os slides, mas em respeito às crianças, a gente decidiu por não colocar
a foto deles. Mas nós tivemos a oportunidade de ter a caravana do amor conosco. E eles foram 2 vezes. Uma vez nós convidamos, eles conseguiram acertar o schedule deles e as crianças receberam eles com tanta alegria, que eles pediram se eles podiam voltar. Deem uma olhadinha. Essa é a nossa equipe. Nós tivemos várias reuniões de preparação antes. Tínhamos todos os nossos appliances eram novos, todos os eletrodomésticos eram novos. E a gente cantava, a gente dançava, a gente ria. Sempre seguidos por uma nutricionista. Olha uma cena da caravana. E a caravana no final, nós convidamos para eles terem uns beliscos conosco. Infelizmente, eu não posso trazer as fotos da interação da caravana com as crianças. Mas se vocês vissem eles dançarem, cantarem, e segundo os médicos, eles disseram que naquela noite as crianças dormiram muito melhor. Eu vou chamar aqui a Tati, que hoje vocês viram que a Tati está com o filhinho dela. Nós pedimos que ninguém trouxesse crianças à casa, mas é a exceção que nós abrimos para a Tati, é porque ela não tinha como deixar de vir aqui. Por favor, tá? Traz ele, Tati. Traz ele no teu colo. Oi, gente. A gente vai contar junto, né, essa história. O Arthur ainda não estava no pedaço, mas devia estar por aí, né, já observando a gente naquela época. A Eli pediu para eu vir aqui, e realmente a gente tinha que vir com o Arthur. E ela me fez uma pergunta, ela falou assim, Tati, eu quero que você vá lá e você vai contar a sua experiência, né, você vai contar como que foi para você. Eu não tenho como começar ou falar qualquer coisa sem antes abrir isso dizendo muito obrigado e dizer que isso foi um presente. A gente viu a palestra da Dei e a gente está ouvindo toda a explicação desse trabalho maravilhoso com a Eli e a gente faz o acompanhamento com o Evangelho e a gente vê que um trabalho voluntário ele é só mais uma das oportunidades que Deus coloca na nossa vida para a gente trabalhar o nosso egoísmo, né? Para a gente dar uma laceada naquele nozinho apertado que a gente precisa trabalhar ao longo da nossa reencarnação. E... Ficou melhor assim? E esse trabalho, com toda essa grandiosidade, toda essa preparação, a gente estava ali para providenciar o remédio para aquelas crianças, para aquelas famílias e para nós mesmos, né? Eu acho que esse é o quê do trabalho. E era vivenciado o tempo inteiro, né? Aí ele falou que a gente iniciava o nosso dia com a oração, mas desde lá da minha casa, a Delane tocando a campainha, me ajudando a acordar, já assim, bora nega, tá atrasada. Já tem alguém ali no comando. E o nosso trabalho, ele era com toda a flexibilidade que era necessária,
era perfeito, porque a gente tem na equipe que foi montada, que não foi por acaso, aquelas 30 crianças não foram por acaso, as famílias não foram por acaso, a Eli não foi por acaso, nós não fomos por acaso. E nós, assim, coloca ali, né, no fim da lista, né, porque o que aquelas crianças, aquelas famílias estão vivenciando, a gente aprende que muitas vezes estão passando por essa situação que é para aprender as próprias batalhas. E ali a gente está sendo o pão para dar sustento para aquela família que está tendo que viver aquela batalha. Meu amor, me ajuda. E... Mas... e a batalha. Filho, cuidado. Obrigada, gente, pela paciência. E é isso, assim, o presente era o que a equipe nos dava todos os dias, né? A gente se conheceu ali, né? Eu conhecia a Eli, assim, mas eu não conhecia aquelas outras pessoas que a gente estava vivenciando ali e trocando confidências e passando nossos momentos, às vezes, um pouco mais difíceis, né? Em alguma situação que estava ali, tinha que correr, enfim, era o horário da cozinha é tudo contadinho, né? Assim, é um dia cheio, com muitas atividades para ser feitas e um compromisso que era muito importante. A gente estava com um direcionamento do quão grande era aquilo que estava acontecendo e a gente sabia que a gente era uma pecinha em toda essa grandiosidade que estava acontecendo. Eu acho que o trabalho voluntário, o trabalho da caridade, o trabalho que a gente está vivenciando ali a lei de amor, né? A gente está vivenciando a lei de Deus, que não tem religião, independente se a gente está com espírita ou com evangélico, não tem a religião ali embutida, é a lei de Deus, e a gente está ali sendo a prece em movimento. Então, tudo que a gente está pedindo o bem ao próximo, ao bem daquelas crianças, ao bem daquele estudo, a gente está ali vivenciando e fazendo em ação aquilo que a gente está desejando. Então, esse propósito todo que é, de alguma forma, embutido na gente, que a gente não fazia ideia que a gente ia ser a peça mecânica para isso tudo acontecer, que por que eu? Por que você, Eli? Porque, de repente, a missão veio e a seleção com a gente aconteceu, e a gente assumiu, e a gente aceitou. E foi um presente, porque quando a Dê me ligou, a gente estava conversando sobre a palestra, ela, Tati, é isso mesmo, né? A gente estava tentando discutir ela enquanto a gente estava lá fazendo as bolinhas e tomando o café. Eu precisei fazer as bolinhas hoje e eu trouxe esse presentinho para vocês. Porque quando a Eli diz, né, que a gente não sabe como, que de repente com as ervas a gente sente aquela comida perfeita, maravilhosa, mais gostosa ainda. E o fritar o ovo, que a gente fritava o ovo com óleo de coco, pelo amor de Deus, era o cheiro mais maravilhoso que podia existir. E isso eu implementei na minha vida. Além das bolinhas maravilhosas de... É isso. Eu queria só dizer que foi maravilhoso estar ali presente e estar presente aqui dessa casa. E obrigado pelo convite novamente. Para eu poder trazer um pouquinho isso para vocês. Né, Arthur? Obrigada. Márcia. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou nessa casa. Devagarinho eu estou chegando. Muito feliz por compartilhar momentos com vocês. E como a Tati falou, é impossível a gente lembrar de tudo que a gente viveu naqueles dias sem ter um sentimento de gratidão profundo. Gratidão a Deus pela nossa saúde, em primeiro lugar. Porque o que a gente viu
o estilo de vida, a condição de vida que aquelas crianças vivem é de cortar o coração. Né, Eliane? E a gente tem saúde, a gente pode ir, vir, a gente pode realizar, a gente pode fazer, pensar, correr. E muitas vezes a gente não agradece. A gente não para agradecer. Mas, falando da experiência que eu vivi naqueles dias, a princípio, quando eu fui convidada pela Eliane para participar desse projeto, deu um frio na barriga. Quando ela me falou o tipo de comida que a gente ia fazer, o tipo de problema que aquelas crianças tinham e que a gente não podia falhar. A gente não podia pecar nas receitas. Me deu um frio na barriga. Embora, com muitos anos de experiência que eu tenho na culinária, eu fiquei um pouco insegura. Mas, aos poucos, à medida que o trabalho foi acontecendo, que foi desenvolvendo, o projeto foi desenvolvendo, a gente foi criando afinidades naquele projeto, que a gente já tinha a nossa amizade, a nossa afinidade uns com os outros, mas dentro do projeto, ao desenrolar da coisa, a gente foi criando uma conexão ainda mais forte e com certeza a espiritualidade estava conosco o tempo inteiro. A partir do momento que a gente levantava da nossa cama, eu tenho certeza que a gente já tinha sido inspirado durante o sono. Porque o trabalho fluía de uma forma tão intensa, tão bonita, tão perfeita. E eu sempre cozinhei uma culinária muito tradicional, muito comum. E, de repente, eu me via numa situação onde eu tinha que trabalhar, como a Eliane falou, sem sal, sem açúcar, sem gordura, sem leite, só podia usar óleo de coco para tudo, né, Eliane? A gente só podia usar óleo de coco e azeite. Então, era assim, a gente tinha que usar muita criatividade, a gente tinha que deixar o nosso orgulho, toda aquela experiência para trás, né? E tinha que esquecer que a gente era uma cozinheira com experiência e tinha que fazer tudo novo, e tinha que criar ali, tinha que dar certo. Mas, ao mesmo tempo, era tão gratificante quando a gente terminava uma receita que foi criada ali naquele momento, com ingredientes que eu não conhecia. Tinha muita coisa que eu usei ali que eu não conhecia. E no final, quando a gente provava e todo mundo, uau, ai, que delícia, e as crianças provavam e aprovavam e gostavam, e os pais, no final do dia, depois a gente servia várias refeições, né? E no final do dia os pais vinham agradecer e as crianças queriam mais e agradeciam. Então, assim, é impossível a gente não acreditar que a gente estava sendo muito assistido, que a espiritualidade estava com a gente o tempo inteiro, que todo o amor que a gente colocou naquele trabalho, todo o amor que a gente colocou em cada uma daquelas receitas, no arrumar da mesa, no lavar da louça, em tudo a gente colocava muito amor, muita dedicação, porque a gente não estava cozinhando simplesmente, a gente estava cozinhando para crianças com problemas seríssimos de saúde. E era um projeto onde tinha sido investido muito dinheiro e a gente tinha que respeitar o resultado que esse projeto ia trazer, né, para essa pesquisa com relação a esse problema de saúde daquelas crianças. Então, assim, esse foi o sentimento que eu tive, de uma profunda gratidão, de um chamado para uma experiência muito intensa, muito profunda, que mudou totalmente os meus valores, conceitos com relação à alimentação. A partir daquele projeto, eu venho mudando o meu conceito a cada dia e mudando a minha alimentação também. Gratidão. Obrigada, Márcia. Boa noite a todos. Vocês não fazem ideia do meu pânico de falar aqui na frente. Vocês não têm ideia, porque eu estou acostumada a ser chamada aqui na frente e poder pedir para todo mundo fechar os olhinhos, vou fazer uma prece. Isso aí, me põe para rezar aqui o dia inteiro, todo mundo de olho fechado, eu fico 24 horas aqui rezando. Eu, no primeiro ano de faculdade, me lembro bem, tinha que apresentar um trabalho em grupo, cada um tinha que falar alguma coisa lá na frente, e eu cheguei para o professor e falei, eu não vou falar. Era uma turma junto, bem grande. Eram 2 cursos juntos. E aí eu falei, eu não vou falar. Assim, se você não falar, você vai ganhar 0. Eu
falei, então pode me dar o 0. E eu não falei e eu ganhei o 0. Então, eu fiz uma colinha, tá? Porque já expliquei isso para vocês, né? Bom, para falar um pouco sobre voluntariado, eu tenho só que abrir um parêntese e voltar na minha memória, há muitos anos atrás, junto à minha mãe, que ela já está há 23 anos no plano espiritual, e ela que me ensinou o que é ser uma pessoa que faz um trabalho voluntário. Eu tinha 15 anos e eu acompanhava ela, eu morava em Recife, Pernambuco, morei lá 9 anos, e eu acompanhava ela no Hospital Maria Lucinda, lá na Jaqueira, Delane deve conhecer. E era um trabalho da Casa da Amizade, do Rotary, e era um trabalho que era para fazer fichas junto aos pais na área pediátrica, para essas fichas irem para os médicos. Porque, primeiro, que algumas crianças lá no Nordeste têm uns nomes diferentes, né, Delane? Uns nomes bem compridos, né, bem diferentes. Mas, enfim, era difícil. Segundo, era para perguntar o que as crianças tinham. E tinha mãe que falava, tá tornando para riba e para baixo já 3 dias. Você tinha que traduzir. Para riba e para baixo, 3 dias. E aquilo a gente traduzia o nome da criança, onde que morava, e a doencinha qual era o sintoma, ia para o médico ali. Enfim, bom. Aí, minha mãe plantou essa semente em mim. E eu sou grata a ela, porque tem tantas histórias. Isso aí é uma. Bom, fui dado 3 minutos e eu vou obedecer. Em ponto. Vamos falar desse projeto. Projeto esse em que a maior alegria era sentir a presença divina em cada criança, em cada sorriso, em cada olhar delas, nos mostrando força e coragem de gente grande. Em cada prato raspado, com a certeza que nossos braços eram guiados por uma luz maior nos amparando. Muitos deles falando idiomas diferentes e nós nos conectávamos com uma ar de festa em cada refeição. Voluntariar para mim foi também uma escola. Muito. Eu aprendi que eu posso acordar antes de 5 da manhã. Com energia e vontade genuína de servir. Antes disso, uma mera sugestão do Carlos de pegar um voo para passear assim, 5 da manhã, 4 da manhã, eu já torci o nariz, vamos ficar em casa mesmo, não vamos passear não. O outro aprendizado que foi saber que, como se diz lá em Minas, eu pude dar conta das tarefas, porque eu me achava quem? Eu achava que eu não ia ter força, eu não ia ter agilidade, eu não ia aguentar o pique, porque eram muitas horas, eram muitas. Isso começava antes de 6h30 da manhã, café da manhã era às 8, e depois tinha almoço, lanche, janta, ceia. Isso aí acabava 9h40, 10 da noite, né? E longe, tá, gente? Era longe pra caramba, pelo menos da minha casa, e acho que de todo mundo também, era longe pra caramba. Mas segundo o certificado ISO, Eliane, parece que eu fui bem sucedida. Bom, como tudo na vida, nós temos dias fáceis, outros nem tanto, nós iniciamos as nossas manhãs, como já foi falado aqui, em prece, pedindo muito auxílio nas dificuldades, e junto com a Carlos, a Tati, Delane, tudo transcorreu em harmonia, e muita energia nos auxiliando em cada dificuldade que surgia. Aquilo lá era um passe de mágica, né? Aquilo lá, não sei como, né? Bom, e quem voluntaria se alegra, sente a luz do Pai guiando e protegendo. É indescritível o sentimento que nos invade a alma. É como a prece de São Francisco de Assis, é dando que se recebe, nós recebemos muito. E fica difícil dizer o momento que mais marcou, mas, para mim, acho que foram os abraços de despedida, as lágrimas contidas nos olhos de cada mãe, sofridas, esperançosas e agradecidas. Deixou a sensação do dever cumprido. Eu peço a Deus por cada criança que passou pelos meus olhos e tocou meu coração para sempre. O Carlos teve que viajar para estar com a mãe dele, como a Eliane já explicou, e com certeza, se ele estivesse aqui hoje, não iam ser 3 minutos. Iam ser 30, gente. Vocês hoje olham... Pois ele deu muito mais o suor dele nesse projeto do que eu, porque as funções dele eram de maior responsabilidade, mais do que as minhas. E com certeza ele estaria aqui falando, emocionando, chorando, porque ele tem esse lado feminino mais destacado que o meu.
Bom, resumindo, meus amigos, terminando. Voluntariando, eu aprendi muito com o próximo, eu valorizei muito o trabalho em equipe. Eu tive um bem-estar físico excepcional, gente. Olha, eu estava tentando 1 ano perder 1 quilo, naquele mês eu perdi 4 quilos. Eu deixo aqui oficialmente o meu muito obrigada, Eliane, por confiar em mim e me convidar para esse projeto. Eu nunca tive a oportunidade de externar assim oficialmente. E fica aqui o meu relato, gente. Desculpa pelas falhas aí, pela colinha. Tá bom? Gente, é isso. Foi realmente um trabalho divino. Nós também tivemos a bênção nesse momento de... eles pediram se nós conhecíamos alguém que pudesse cuidar das brincadeiras, que pudesse ser a pessoa responsável por toda a parte lúdica. E o Alexandre falou assim para mim, naquela época, convida a Whitney. Eu falei, não, imagina, essa menina está em outro mundo, não vou... Ela não é desse mundo, não é uma pessoa ativa. Não quero. E eu procurava outra pessoa e ele, vai ver a Whitney. Eu falava, não, imagina, não sei o quê. E relutei mesmo. Gente, que bênção. A Whitney trabalhou anos da vida dela com o Circo du Soleil. Essas crianças foram levadas ao Circo du Soleil numa apresentação especial para elas. Especial. O Circo du Soleil fez uma apresentação especial para eles. Porque eles não podiam ter contato com outras crianças. Então, tudo deles foi muito especial. E a Whitney levou esses 30 dias, essas crianças, de uma maneira gloriosa. Nós vamos assistir agora o depoimento dela, porque ela não pôde estar aqui presente, e nós vamos encerrar com o depoimento dela. Mas eu só quero falar mais uma coisa. Independente do trabalho que nós tivemos nesse projeto, o trabalho voluntário, ele sempre precisa iniciar com nós nos ligando ao Pai, nos ligando à espiritualidade, pedindo a bênção daquele local onde nós estamos realizando esse trabalho. E sim, acontece, se recebe, porque muitas vezes, e eu faço isso repetidas vezes, eu vou para a cozinha para a gente poder trabalhar e às vezes não tem ajuda, aparece alguém, você não tem como fazer, você arruma a força e a coisa acontece. O trabalho voluntário exige de nós uma responsabilidade muito grande. Quem começa tem que terminar. Ele tem começo, meio e fim. Independente se você não pode, se teu filho não pode, se você está cansado, se você tem aula, ele tem que terminar. Porque você é só você. A espiritualidade não tem muita gente. Ela conta com a gente. Olha com a gente tão capenga. Às vezes eu falo, coitados dos espíritos, eles só têm nós. Então eles nos escolhem e nos dão essa oportunidade de crescimento. Segundo Emmanuel, servir é a honra que nos compete. Então, agradeçamos ao Pai por essa honra. Nós vamos terminar então com a mensagem da Whitney. Muito obrigado a todos vocês.
Música